Humanamente além de tudo. Seja bem-vindo a Metacosmo, um canal para a sua expansão da consciência e uso da inteligência natural. Meu nome é Fernando Avance e hoje nós iremos refletir um tema muito importantíssimo na semana que nós estamos trabalhando sobre a saúde. Iremos falar do poder de cura do ectoplasma. Que o Espírito Santo nos ilumine. Vamos lá então. O ectoplasma é um tema muito voltado, muito falado, principalmente do mundo dos espíritas. Os espíritas falam muito do ectoplasma. A palavra ectoplasma ela surgiu no século XIX por um médico, Charles Richter. Acho que o sobrenome é um pouco assim. Ele era muito amigo de Allan Kardec e ele começou a perceber. Esse médico, inclusive, ganhou prêmio Nobel na medicina, então não era um pseudocientista, como as pessoas costumam dizer, que quem estuda ectoplasma é pseudociência. Não, ele era um cientista e ganhou o prêmio Nobel. E ele começou a perceber que Allan Kardec usava efeitos de mesmerismo. O que é mesmerismo? Mesmerismo é uma referência ao médico alemão Francis Mesmer, que já no século XVIII, começou a estudar o poder do corpo magnético dos animais. Através da hipnose, ele hipnotizava os animais e usava o corpo magnético dos animais nas suas terapias de cura. E então Charles, já no século XIX, começou a observar que Allan Kardec usava muito o poder do mesmerismo. E é por isso que ele deu o nome de ectoplasma. O que é ectoplasma? Ectoplasma significa o quê? A palavra plasma, em grego, significa fluidos. Ectoplasma, plasma significa formas. Ectoplasma significa a forma dos fluidos, do fluido vital, da energia magnética, da energia vital. Então, ectoplasma o que é? É a forma que você dá pela sua mente ao magnetismo. E por que ele tem um poder de cura? Vamos pesquisar um pouco mais sobre isso. O ectoplasma já era citado, não com essas palavras, o poder magnético já era muito citado lá na Grécia Antiga. Hipócrates, o pai da medicina, ele considerava que os fluidos era fundamental para a saúde do corpo humano. Ele chamava que os fluidos do humor do humano, e aí que eu valorizo muito o poder do humor, para Hipócrates existiam 4 fluidos. O fluido sanguíneo, que sai do coração, o fluido da bilis negra, que sai do baço, da bilis amarelada, que sai do fígado, e o fleumático dos aparelhos respiratórios. Para Hipócrates, esses fluidos, quando eles estão equilibrados dentro do corpo, ele produz um magnetismo que dá a saúde ao corpo humano. E quando há o desequilíbrio, surgem as doenças. Por exemplo, se você tem muito fluido sanguíneo, mais do que os outros fluidos, o que pode causar? O fluido sanguíneo promove a expansão do ser humano. Então, a pessoa que tem muitos fluidos sanguíneos é expansivo. Mas ao mesmo tempo pode causar transtornos, por exemplo, o cara ser super agitado, hiperativo e assim por diante. Já o fluido da bilis negra, ele causa no humano aquele ser do ponto positivo, ele é uma pessoa reflexiva e por outro lado causa a melancolia. Já o bilis amarelado, que é do fígado, do lado positivo, produz aquela pessoa que é enérgica, aquela pessoa que toma decisão, o poder de chefe, de comandante. E o lado negativo, que muitas vezes essas pessoas se tornam iradas, raivosas, muito violentas. E o fleumático é aquela pessoa que, o ponto positivo, que ela é uma pessoa pacífica. Mas o ser pacífico também pode causar problema, porque ele vê tantos problemas na sua vida, traumas, ele guarda tudo para dentro de si e isso produz doença, ele não manifesta. Para Hipócrates, o equilíbrio desses 4 fluidos
produzia dentro do corpo humano um magnetismo tal que promovia a saúde. Olha só, já lá na Grécia Antiga já se falava dessa questão do magnetismo. Mas vamos falar agora dos terapeutas, os essênios, né? Da qual Jesus era muito ligado aos essênios, né? Vale a pena lembrar que Jesus de Nazaré é uma referência que Jesus pertencia à seita dos nazeritos, que vem dos caldeus, dos assírios, que é a religião primordial da humanidade, que é o panteísmo. E o panteísmo, ele usa muito a questão da natureza. Para eles, no panteísmo, o Deus está na natureza, o Deus é a natureza. E é de lá que saíram os xamãs. Pode observar que os xamãs, quando ele entra na floresta, ele olha para a planta e pela sua inteligência intuitiva, ele capta o bioplasma das plantas. Então ele olha para uma planta, pelo bioplasma ele reconhece que aquela planta ajuda a curar, por exemplo, doenças do fígado, outros a doença do baço, do aparelho respiratório, do coração. Esse é o poder dos xamãs, né, de cura. Mas voltando a Jesus, Jesus também tinha esse conhecimento do poder magnético. Tanto é assim que ele curava as pessoas usando as mãos. Quando ele usava as mãos, ele transmitia sua energia, o seu ectoplasma para a pessoa e a pessoa se curava. Só que tem um detalhe muito importante. Em todas as curas de Jesus, eles sempre usavam as 4 palavras, os 4 atributos sagrados: amor, compaixão, perdão e respeito. Por que isso? Porque o ectoplasma, ele só funciona no paciente. Então Jesus curava o paciente, mas o que curava de fato era a fé da pessoa, porque ao ter fé, ao ter certeza da cura, ele permitia que o ectoplasma do mestre curasse ela. E não só isso. Quando ele curava, ele dizia: a tua fé te salvou, vai e não peques mais. A questão do auto-perdão. Porque geralmente as doenças são causadas por algum distúrbio, né, entre aspas, alguma coisa errada que aconteceu no seu corpo emocional, no seu corpo mental. E por isso que ele falava: vai e não peques mais. Jesus era muito ligado aos essênios, os terapeutas, que curavam com o poder do ectoplasma. É lógico que naquela época não existia a palavra ectoplasma. Eles usavam o magnetismo. Olha que interessante. Agora nós vamos entrar por que o ectoplasma tem esse poder da cura. E para isso nós vamos entrar em um conhecimento muito poderoso. Diríamos assim que é um dos conhecimentos mais poderosos do que eu já falei até agora, que envolve tela mental, a sua glândula pineal, as frequências do cérebro, envolve a questão do modo de pensar, o pensar fora da caixa, a arquitetura da coragem e assim por diante. Todos esses conceitos estão dentro do ectoplasma. E aí vamos explicar. Vamos lá. No Antigo Egito, né? Todo mundo me pergunta Fernando, como que os egípcios construíram as pirâmides, né? Se lembram das pirâmides? As pirâmides têm 144 blocos monolíticos de pedra. Esses blocos não podem ser cortados. Primeiro que na época talvez não tivesse tecnologia para cortar um bloco que pesa toneladas, toneladas e toneladas. Coisa que 10 caminhões não conseguiriam transportar. A força de 10 caminhões não conseguiria transportar uma pedra. E aí se pergunta, e essas pedras não vinham lá do Cairo, vinham lá de 1000 quilômetros de distância da pirâmide. E aí pergunta, mas como que naquela época transportavam e não tinha como cortar as pedras, e nem podia? Porque quando você corta um monolito, você perde o magnetismo da pedra. Então você não pode cortar. Tote, o deus grego, né, trouxe ao povo egípcio o conhecimento do magnetismo, né, o tal do ectoplasma. E para fazer a pirâmide, ele envolvia as pedras, os monolitos,
com o ectoplasma, uma camada branca em torno das pedras, e com isso conseguia fazer com que as pedras fossem transportadas de forma magnética, vencendo a gravidade. Isso é conhecimento. Aí, com o poder da sua mente, ele começou a construir a pirâmide. Mas tem um detalhe muito interessante. Se você olhar as dobras da pirâmide, são feitos de pedra. E uma pedra dobrada. As pirâmides têm nos seus cantos pedras dobradas. Aí você vai perguntar, mas como que eles conseguiam pegar uma pedra de toneladas e simplesmente dobrar a pedra? Usando o poder do magnetismo do ectoplasma. Olha só o poder do ectoplasma. Você tem noção disso aí? E não só isso. Todo mundo questiona até hoje, os cientistas, ainda hoje não descobriram como que essas pedras ficavam coladas, as 144 mil pedras, os 144 mil monolitos, colados um ao outro, com uma cola que se você tentar passar uma lâmina de gilete, você não consegue, de tão fina que era. Essa cola era feita de matéria etérea, do ectoplasma. Olha só o poder. E por que quando você coloca alimentos, quando você coloca, por exemplo, algum objeto, ou mesmo o poder de cura das pirâmides, é porque a energia do éter, que é captado pela pirâmide, essa energia produz o ectoplasma, que produz a cura. Inclusive, por exemplo, pessoas que perdiam alguma parte do corpo conseguiam regenerar usando o ectoplasma. Olha o poder da cura. Uau! E aí, tem uma coisa muito importante. Tanto é assim que o povo egípcio, já naquela época, eles faziam operações. Já naquela época, eles tinham a capacidade de fazer operações complicadas. Mas Jesus mostrou ainda mais a força do ectoplasma. Todos vocês devem se lembrar daquela cena que Jesus tem um cego. Quando ele chega para Jesus e pede para que ele cure, Jesus se abaixa, pega a saliva, mistura no barro e coloca no olho. E o cego passa a enxergar. O que é isso que Jesus fez? Ao usar a saliva é aonde se tem, né, o corpo plasmático mais forte. Por quê? Porque o plasma da saliva, quando você se alimenta, o que acontece? Você coloca uma comida. A sua saliva envolve a comida, por quê? Qual que é a função dessa saliva? Destruir o alimento para que se torne energia, composto de plasma. Portanto, o plasma não só constrói a matéria, como também desconstrói a matéria quando necessária. E aí você vai começar a entender. Existe o plano físico e o plano espiritual. O plano físico, composto da matéria, e o plano espiritual, da energia magnética, e o plano físico da energia elétrica. Então você tem 3 estados do plano físico: o sólido, o líquido e o gasoso. À medida que você aquece o átomo, e o átomo começa a vibrar com mais velocidade, aquilo que era sólido se transforma em líquido e depois se transforma em gasoso. Só que se você aquecer mais ainda o átomo, mudar a vibração do átomo, ele vai se transformar em pura energia. E o mesmo deve acontecer no contrário. Para a energia se transformar em matéria, é o mesmo processo, porque é conforme a vibração da energia que você constrói a matéria. Só que entre o plano espiritual, a pura energia, e o plano físico, existe uma ponte intermediária, que é o seu corpo psíquico, o plano psíquico. E é no plano psíquico que se constrói o ectoplasma. O que é o ectoplasma? Você usa os fluidos do seu corpo, produz o magnetismo pelas suas células, né? E esse cria uma espécie de uma camada em torno do seu corpo que preserva o seu corpo.
entre o corpo físico e o corpo psíquico, o que os espíritas chamam de perispírito, o duplo etéreo. Entre os dois tem uma camada que se chama ectoplasma. Quando o médium tem um excesso de ectoplasma, ele usa esse poder para curar as pessoas. Geralmente o ectoplasma sai de pessoas que têm muito ectoplasma, que produz muito ectoplasma, pela boca, pelas narinas e pelos ouvidos e pelas mãos. É por isso que no poder da cura, geralmente o médium, e Jesus usava também, o rei que usa isso, as mãos, para transmitir, para doar o ectoplasma para aquela pessoa que está doente. Quando Jesus usa a saliva, o que ele está fazendo? Ele está usando o poder do ectoplasma, da saliva dele, para desconstruir o problema dos olhos, do olho do cego, e reconstruir o olho do cego para que ele possa ter novamente a visão. Porque é o ectoplasma que tem o fator genético. Você não lembra em grego que eu falei? O ectoplasma, ele é o quê? Ele é a forma magnética, que é criada pelo seu poder mental. Olha o poder da tela mental. Quando você cria uma forma magnética, ela se manifesta no mundo físico. Então, entre a energia, o plano espiritual, o plano magnético e o plano elétrico, físico, existe uma ponte, que é exatamente seu corpo psíquico, o Merkabah. E é ele que produz a forma magnética, da qual tem o ectoplasma. Para você ter noção mais ou menos, só para você ter visualmente isso. Sabe aquelas massinhas que as crianças brincam, que parece gelatina, meio, né? Aquilo lá é como se fosse o ectoplasma. Nem energia e nem matéria. Então, o ectoplasma tem o poder de construir a matéria e de desconstruir a matéria. Quando o médium usa o seu poder de ectoplasma, poder magnético no corpo do paciente, o que ele faz? Em determinados casos, o paciente está com um problema físico, ou seja, perdeu um órgão, alguma coisa assim. Ele reconstrói o órgão com o ectoplasma. Ou, por exemplo, o paciente tem um tumor. Ele desconstrói o tumor para que aquele paciente possa voltar a ter saúde. Só que é o médium que faz isso? Não. O médium, ele é apenas um canal de transmissão do ectoplasma. E muitas vezes nem é o ectoplasma do médium, tá? Vocês podem perceber, se você participou de alguma mesa de centro espírita, que o médium fica junto com outras pessoas, outros médiums, né? Por quê? Muitas vezes, ele, quando tem bastante paciente, ele usa o ectoplasma das outras pessoas, para que ele possa fazer as curas espirituais. E é aí que entra um detalhe muito importante. O médium, ele pode ser uma pessoa ignorante, pode ser uma pessoa que conhece muito, mas pode ser uma pessoa que não conhece nada, né? Porque ele pode ser simples. O que ele entende de fígado, o que ele entende de rins, ele não entende nada. Quem é que faz a reconstrução mental de um fígado para o paciente ou para um rins? São exatamente aqueles espíritos superiores que, usando o amor, a compaixão, o perdão, olha bem essa palavra, perdão, e o respeito, eles fazem o processo de cura. Por que o respeito? Eu estava uma vez numa sessão espírita de cura e um médium, que é meu amigo, ele perguntou para uma pessoa, uma mulher que estava lá, qual que é o seu problema? A mulher falou, estou com um problema no meu ovário. Aí ele perguntou para ela, você acredita que eu posso te curar? Ela falou assim, não sei se o senhor tem o poder de cura. Sabe o que ele fez? Sinto muito. O dia que você tiver fé, você volta, porque hoje eu não vou te curar. Respeito. Ele só cura a pessoa se a pessoa tiver fé. Certeza. Isso é sinal de respeito. Porque ele poderia, sei lá, eu tentar curar. Mas não ia curar, porque a pessoa não acredita. Os espíritos,
os espíritos, que também produzem ectoplasma, porque eles também têm a matéria etérea. Só que eles não têm a matéria física, então eles não podem intervir no mundo físico. As almas não intervêm no mundo físico. Por exemplo, Allan Kardec, por exemplo, fazia muito isso, a materialização de um ser. E já foi feito um teste, quando um médium, ele materializa uma pessoa que já faleceu, né? Como que ele faz? Ele usa o seu ectoplasma, sai-se uma fumacinha do seu corpo, e essa fumacinha forma uma forma física do falecido. Só que aquela energia que está no falecido não vem lá do corpo psíquico do falecido, é do próprio médium. Tanto é assim que se você colocar uma balança no médium, medir quanto que ele pesa antes da materialização e depois, vai perceber que durante o processo de materialização, ele perde peso. Ou seja, é o ectoplasma dele que forma aquele que nós chamamos, né, aquele fantasma, né, aquele corpo branco que faz você relembrar a pessoa falecida. Por quê? O ectoplasma, ele serve tanto para curar, como também para matar a pessoa. E é aí que entra um problema seríssimo. Por quê? Os seres espirituais, eles podem ser seres bons ou más. Afinal de contas, né, Lúcifer, né, os demônios, também são seres espirituais. E eles têm o poder, eles usam o ectoplasma para matar a pessoa. Por isso que é importante algo que é fundamental para você ter o poder da cura. Você só permite que a pessoa entre com o seu ectoplasma, que haja a troca de ectoplasma, desde que a pessoa esteja usando o amor, a compaixão, o perdão e o respeito. E como que você se protege? Isso nós iremos falar em uma outra live. É usando o manto azul. Quando você imagina seu corpo com um manto, né, com o seu ectoplasma azul, significa que você está fechando o seu corpo para evitar que alguém te faça mal. Para que alguém possa querer o seu mal. E isso acontece, né? Por exemplo, você vai lá no Haiti, tem aqueles bonequinhos, né, que eles ficam enfiando, né, agulha para o quê? Para mexer com o corpo psíquico de outra pessoa, torturar outra pessoa. Por isso que o Haiti, né, é um dos países mais pobres, porque eles têm na espiritualidade deles algo que não é muito legal, algo que não está baseado no amor, na compaixão, no perdão e no respeito. É por isso que tem aí algumas entidades, não digo espírita, mas algumas entidades que usam a mesa preta, né, que quer macumba, essas coisas todas, que querem fazer o mal para outra pessoa. É utilizando-se do ectoplasma. No entanto, se você fechar o seu corpo, nada vai te atingir. Porque o ectoplasma pode ser usado para coisas boas ou más, belas ou feias, grandes ou pequenas. O ectoplasma, ele está presente em todos os reinos da natureza. Por exemplo, na alquimia, usa-se muito os minerais, principalmente a água, porque é fluido, né? A água, ele tem um poder ectoplasmático fantástico. É por isso que em lugares onde tem fonte, onde nasce a água, tem tanto espírito ali, tem tanta matéria, tem tanto magnetismo, que você pode se curar ao visitar uma fonte. Jesus mesmo dizia, eu sou fonte da água viva. Olha que expressão bonita que Jesus usava. Quando você vai numa fonte, aonde nasce um rio, lá tem muito magnetismo. E por ter muito magnetismo, lá se produz muito ectoplasma. Então, nos minerais tem a matéria etérea e a matéria física, que produz o ectoplasma. Nos vegetais, além dessas duas matérias, tem a matéria emocional. A planta tem sentimento. Por isso, as plantas têm o bioplasma. Por isso que os xamãs, eles utilizam no seu poder de cura as plantas.
Já o animal inferior, como o Mesmer mesmo utilizava, aquele médico alemão, o mesmerismo, através de hipnose, ele captava o campo magnético dos animais para suas terapias de cura. E os humanos têm o ectoplasma porque ele tem exatamente o seu poder mental. Olha o poder da tela mental. Com a tela mental você pode produzir o ectoplasma dentro do seu corpo para curar todas as doenças. Todas. Inclusive doenças psicossomáticas, psíquicas. Ah, mas é difícil. Aí é questão de fé. Dá para curar? Dá. Mas a fé é certeza, não é acreditar. Porque o acreditar gera dúvida. E quando você tem dúvida, você não tem fé. Lembre, a dúvida gera duas coisas. Primeiro, o fanatismo. E o outro, o ceticismo. Portanto, fé é acreditar. A fé move montanhas e move mesmo. Mas para isso é preciso que você comece a compreender. O meu papel aqui, eu poderia vir aqui e falar assim, olha, compra esse vidrinho, tem uma água aqui que vai te salvar. Não. Eu não trago milagres. O trabalho da Metacosmo é expandir a consciência. Porque com esse conhecimento, à medida que você expande a sua mente, à medida que você expande a sua consciência, a sua alma, você começa a receber informações e aquilo começa a fazer sentido para a sua vida. Começa a mudar, começa a trazer a graça. Mas para isso precisa conhecimento. E quanto mais conhecimento você tem, mais você vai mudar a sua vida, para que você tenha prosperidade, laços afetivos ajustados, para que você tenha saúde física, psíquica e espiritual, para que você tenha o poder mental, o mesmo poder das pirâmides, o mesmo poder que o médium, quando ele é bom, ele tem que ser bom, porque uma das coisas que mais pode acontecer com o médium é ele se perder no poder dele. Ele achar que aquele poder, ele é poderoso. Não. Ele apenas cumpre um trabalho divino. É por isso que aqui no Brasil, por exemplo, teve um médium lá em Goiás que acabou se desequilibrando. Ele curou um monte de gente, porque ele podia curar mesmo. Mas aspectos morais e aspectos de ganância de dinheiro acaba destruindo o médium. Então é muito importante, para você usar esse poder do ectoplasma, você ter aquela consciência, porque você quer fazer o bem. O bem seja para você curar o seu corpo. Mas se você também tem o excesso de ectoplasma, porque pode acontecer, você gerar muito ectoplasma. Doe o ectoplasma. Como que você doa o ectoplasma? Abraçando as pessoas, amando as pessoas, tendo compaixão pelas pessoas, perdoando as pessoas, respeitando as pessoas. Quando você pratica essas 4 palavras, você está doando o seu ectoplasma. E o doar o ectoplasma faz bem para a sua saúde. Porque se você guardar o ectoplasma só para si, sabe o que vai acontecer? Você vai ter úlcera, você vai ter problemas de dores no estômago. Nem o excesso e nem a falta, o equilíbrio. A lei do cosmos é o equilíbrio, é a ordem. E tudo isso nós estamos descobrindo agora com a medicina. Por quê? Até o ano 2000, as organizações internacionais, as grandes organizações internacionais, antes de 2000, separaram a religião da espiritualidade. Em 2000, eles admitiram, olha, a espiritualidade de fato ajuda na cura das pessoas. E aí, o que acontece? Hoje, várias universidades do mundo, nos Estados Unidos, já estão estudando o poder do ectoplasma. Por quê? A nova medicina, os novos paradigmas da ciência, os novos paradigmas da física da consciência, a física da alma, o poder de cura vai começar a aparecer aqueles leitores de energia. Vai aparecer seres que têm a capacidade, como os xamãs,
de olhar para você e falar assim, olha, você está com um problema no fígado, ah, você está com um problema no baço, nos seus pâncreas. Como o médium faz? É o leitor de energia. Vai ter até equipamento quântico, na qual eles vão conseguir identificar, usando o seu ectoplasma, aonde você está com doença e qual é o diagnóstico da sua doença. E não só isso. Cada vez mais iremos ter curadores que utilizarão como os essênios. Só por curiosidade, os essênios eram considerados os hospedeiros, né? Hospedeiros, aquelas pessoas que hospedavam os doentes. Eles hospedavam os doentes, é de lá que vem a palavra hospital. Os essênios hospedavam as pessoas para curar as pessoas, usando o ectoplasma e o que nós falamos ontem da epigenética. Tal é o poder dessas tecnologias novas que serão trazidas pela física da consciência para um planeta que está ascendendo para a quinta dimensão. Tudo vai mudar. Mas para que você faça parte desta grande festa da transformação do planeta, você precisa expandir a sua consciência e usar a sua inteligência natural. Tanto a epigenética como o ectoplasma fazem parte da inteligência natural. Pessoal, gratidão. Eu estou vendo que tem agora começando a aparecer vários membros lá da Europa, lá da Itália, e vamos compartilhar para que mais pessoas possam ter esse conhecimento e, ao expandir a consciência, a gente consiga construir um mundo bem melhor. Por isso, eu desejo que você seja magnífico, seja eterno, seja o amor. E assim é.